Tudo bem? Estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Estamos na quinta semana. Olha só como passou rápido, já passou um mês aí. Aquele janeiro de 78 dias acabou. E nos 78 dias de janeiro Deus esteve conosco. Então nós vamos começar agora com uma breve oração. Pai, te convidamos para estar aqui conosco agora, Pai, porque nós não queremos fazer nada sem a sua presença, Pai, pois nós sabemos que a sua presença muda tudo, Pai. E nós sabemos que nos colocar nesta posição, quando estamos querendo te conhecer através da leitura do livro que o Senhor deixou para nós, Pai, isso é essencial, Pai. Então que o Senhor esteja presente aqui conosco agora, Pai, em cada lar que está conectado agora, em cada casa que este vídeo chegará. Nós te pedimos, Pai, esteja com aqueles que estão se esforçando para te conhecer através da sua palavra, Pai. E que seu Espírito Santo venha nos revelar tudo aquilo que precisamos, Pai, tudo aquilo que estamos buscando, Pai, que é te conhecer mais, para que através disso possamos nos relacionar verdadeiramente com o Senhor, Pai. Eu quero que o Senhor esteja agora se colocando ao lado de cada um que escolheu reservar este tempo para estar com o Senhor. E que com isso nós venhamos nos deixar sermos moldados pelo Senhor, porque a sua presença muda tudo, Pai. Então esteja em cada lar agora e em tudo seja feita, Pai, a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Olha quem entrou aqui, meu grande amigo Caio Solha. Saiba, Caio, que você é um grande incentivador nosso aqui. E isso só está acontecendo porque o Senhor nos conectou. E isso só acontece porque Deus é quem faz tudo. Nós não fazemos nada. E só para te dar uma atualizada, a gente está na nossa quinta semana de leitura bíblica aqui. E nós estamos fazendo alguns comentários da leitura semanal que nós estamos fazendo no nosso grupo de leitura que começou na nossa igreja esse ano. E como não temos placa, você já faz parte dessa família e saiba que a sua vida é muito preciosa, não só para Deus, mas para nós também, Caio. Você é uma bênção e nós temos buscado seguir o mesmo Cristo, saiba disso. Então, semana passada a gente terminou em Êxodo 36, que Deus começa a dar as instruções para Moisés para como construir os itens do tabernáculo. E aí a gente parou no capítulo 36 de Êxodo. Agora a gente vai para o 37, que aí continua a construção das peças do tabernáculo. Então lá em Êxodo 37, do 1 ao 9, a gente vai ter como foi construída a arca, o propiciatório e os querubins, né? No Êxodo 37, 10 a 16, como foi construída a mesa. E aí nós temos na sequência, nos versículos 17 a 24, o candelabro e as 7 lâmpadas. Versículos 25 a 29, nós temos o altar do incenso, o óleo da unção e o incenso. Tudo extremamente detalhado de como era feito, qual o material, e nós sabemos que tudo na Bíblia tem um significado. Então isso serve para nos mostrar que Deus ele trabalha também nos detalhes e temos que estar atentos também a todos os detalhes que Deus tem nos revelado. E aí na sequência, no capítulo 38, dos versículos 1 ao 7, o altar dos holocaustos, onde eram queimadas as ofertas, oferta pelo pecado, oferta de comunhão, oferta de conciliação, tem vários tipos de ofertas e esse era o altar que eles tinham que utilizar, né? Capítulo 38, versículo 8. A bacia que foi feita dos espelhos das mulheres para que os sacerdotes pudessem se lavar enquanto eles estavam exercendo o ritual, né? Na sequência, capítulos 9 a 20, nós temos a construção de todas as peças do pátio. Versículo 21 a 31, a prestação de contas de todo o metal que foi utilizado. Então olha só até onde vai o nível de detalhe do que Deus escreve, né? Até quanto de material foi utilizado está registrado aqui na Bíblia. Então é importante. Esse é um princípio que a gente está aprendendo também
na nossa comunidade o quão importante é a prestação de contas, não só do que você utiliza, mas do que nós fazemos. Então, tudo que a gente está fazendo hoje na nossa comunidade, na nossa vida cristã, ela tem uma base bíblica. Então, prestação de contas também tem base bíblica. E uma curiosidade que não tem muito a ver com a história, mas eu vou falar: eu trabalho num setor que só faz prestação de contas. Então, olha só que interessante. Agora a gente parte para o capítulo 39, dos versículos 1 a 32, vai ter o detalhamento de como é feita a veste do sumo sacerdote e dos sacerdotes que servem com ele. Então, vai detalhar peça por peça qual tipo de material que tem que ser utilizado e para que servia cada peça. Então, não é à toa que devemos saber nos vestir também. Como eu já falei, tudo tem base bíblica na nossa vida, tudo. E aí, finalizando o capítulo 39, nos versículos 33 a 43, Moisés recebe tudo que foi construído e abençoa essas obras. Então, olha só, imagina como que foi o dia a dia dessa galera aí na construção. Recebeu as ofertas, recebeu o material, teve que trabalhar todo esse material, construir peça por peça. Imagina eles acompanhando isso dia a dia. Não relata na Bíblia quanto tempo levou essa construção, mas dado o nível de detalhes, creio eu, que não foi uma coisa rápida de ser feita. Então imagina eles acordando mais um dia e olhando as peças sendo construídas, sendo separadas. E aí imagina Moisés vendo diante dos olhos dele o que Deus tinha mostrado para ele numa visão no monte. Moisés viu o plano disso daí, ele viu o projeto disso daí. Então agora ele estava vendo concluído diante dos olhos dele. E aí no capítulo 40 a gente vai ter a montagem de todas essas peças e a consagração. Nos versículos 1 a 11 fala da montagem e da consagração de todas as peças do tabernáculo. Então estava tudo pronto. Imagina a alegria deles de saber que eles tinham concluído uma obra que traria Deus para morar no meio deles, para habitar com eles. Olha só que interessante. Boa tarde, Eunice, tudo bem? E aí, a gente prosseguindo aqui nos versículos 12 a 15 do capítulo 40 de Êxodo, vai ter a consagração de Arão e dos seus filhos. Arão foi escolhido como o primeiro sumo sacerdote, e os seus filhos eram sacerdotes. Enquanto ele estava vivo, serviam com ele, e a linhagem dos sumos sacerdotes parte daí. Então, um dos filhos de Arão foi escolhido para ser sumo sacerdote após a morte dele, e essa linhagem ela chega até Jesus. Só que curiosamente, quando Jesus estava vivo, existiam 2 sumos sacerdotes, como se fossem 2 cargos em atividade. Então eram 2 pessoas e não uma mais. Isso para mostrar o nível de corrupção que as coisas estavam na época de Jesus. E aí no versículo 34 a 38, nós temos uma demonstração da glória de Deus. Depois de tudo montado, consagrado, quem iria servir ali, a glória de Deus encheu e cobriu o santuário. E olha só, ela não servia só para isso, ela guiava o povo. Então, depois de montado o tabernáculo, essa coluna de fumaça passou a fazer parte da rotina diária do povo de Israel. Então, o povo só saía, ou então só parava, de acordo com o que a glória de Deus os orientava. Então, a gente ouve muito falar que o povo foi teimoso no deserto, mas olha só, eles também tinham essa obediência, que eles só se movimentavam conforme a glória de Deus os orientava. Isso é importante a gente deixar registrado aqui para nós. E diante da glória de Deus, nós somos conduzidos por Ele, obedientes ou não. Isso aqui é um ponto chave aqui que a gente tem que deixar bem marcado no nosso coração. Diante da glória de Deus, nós somos conduzidos por ela. Nós não temos o que fazer. Nós não temos como fazer outra coisa a não ser se dobrar diante da glória de Deus. E aí nós concluímos o livro de Êxodo. A turma achou difícil, mas não é tão difícil assim ler Êxodo. Eu acho um livro maravilhoso para ler.
eu viajo literalmente na história e a gente parte agora para Levítico, que aqui a leitura começa a ficar um pouco truncada e as pessoas que querem fazer a leitura anual da Bíblia começam a sentir um pouco de dificuldade. Mas o nosso intuito aqui, com esse grupo que a gente formou na nossa comunidade, e para quem não é da comunidade também, é incentivar um ao outro. E aqui eu vou dando apenas um breve resumo da leitura em si, porque o meu desejo aqui é que você seja desperto para essa necessidade de ler. E ler por quê? Porque Deus vai te revelar coisas que só Ele pode te revelar através da leitura. Eu posso te ajudar nesse caminho, nós podemos apontar o caminho para você, mas eu não posso te privar de ouvir diretamente de Deus o que Ele tem para você. Entendeu? Por isso que eu não estou fazendo a leitura aqui versículo a versículo. Isso aqui é só para te dar um incentivo, para te dar um gás, para que você continue, porque a revelação de Deus para você na sua vida é só Ele que pode. Eu não posso te privar desse privilégio. E aí, um ponto interessante aqui do livro de Levítico é esse aqui. São leis sobre a santidade. Porque lá em Êxodo Deus falou que Ele era santo e Ele queria um povo santo para Ele. Então nós precisamos hoje, e aquele povo precisava lá no deserto, a se preocupar com a santidade, né? E aí o livro é subdividido em vários subtítulos, e o primeiro é leis sobre sacrifício e tributos. Tudo que está escrito em Levítico são leis para te levar. Boa tarde, Priscila, tudo bem? Tudo que está escrito em Levítico são leis para que levassem não só os sacerdotes, mas o povo a se preocupar com a santidade. E hoje nós sabemos que a santidade não é algo que nós fazemos, é um estado que nós devemos buscar viver. A gente precisa estar querendo viver em santidade, né? Então, no capítulo 1, ali, versículos 1 a 17, ele vai listar vários sacrifícios que precisavam ser feitos, né? E cada sacrifício tinha um objetivo específico. No capítulo 2, versículo 1 a 16, tem uma oferta de cereais, né? Na minha tradução que eu estou lendo aqui esse ano, que é uma tradução católica, fala de oblação, né? Mas é uma oferta de cereais. No capítulo 3, versículos 1 a 17, sacrifícios de comunhão. Então, como eu falei aqui, cada sacrifício ele tinha um objetivo específico, né? No capítulo 4, versículos 1 a 2, fala dos sacrifícios pelo pecado. E sacrifício aqui quer dizer o quê? Um animal era oferecido, o sangue de um animal era derramado, parte do corpo desse animal era queimado, para que esse ato de usar o sangue do animal e queimar parte do animal, nós ouvimos muito falar do cheiro suave e agradável de uma oferta, né? E aí o que isso significa? Na verdade, esse cheiro suave e agradável que subia da queima dessa oferta, nessa tradução que eu estou lendo aqui, fala que é um perfume apaziguador. Nós não precisamos mais exercer sacrifício nenhum, porque um sacrifício foi feito em nome de todos, e nós temos esse privilégio, foi Jesus Cristo. Mas naquela época não. Cada pecado precisava ser aplacado, a ira de Deus precisava ser aplacada através de um sacrifício. Então, esse cheiro dessa oferta queimada subindo era um perfume que apaziguava a ira de Deus, né? E aí, nos versículos 3 a 12, lá do capítulo 4 de Levítico, é o sacrifício pelo pecado do sumo sacerdote. Então ele precisava constantemente estar fazendo esse ritual por si mesmo, né? Nos versículos 13 a 21, ele precisava fazer um sacrifício pelo pecado da comunidade. Então tem a instrução detalhada lá, porque para ele era de uma forma e para a comunidade era de outra forma. Nos versículos 22 a 26 era para o sacrifício pelo pecado de um príncipe, né? Ou aqui a gente pode fazer uma analogia como se fosse da família real, né? Um líder de uma família. Dos versículos 27 a 35, por uma pessoa comum do povo. Então, esses ritos mostravam o que precisava ser feito para aplacar a ira de Deus sobre o pecado de
uma pessoa ou de uma comunidade específica. Aí a gente parte agora lá para o capítulo 5, né? Dos versículos 1 a 6, eu fiz uma anotação aqui que eu achei interessante, que olha só o que está escrito, ó, se alguém pecar ao ouvir uma maldição e não denunciar, ela era culpada por este pecado também. Olha só que interessante. Então, se nós ouvimos algo que fugiu da esfera natural, que não condiz com a realidade de uma vida cristã, se nós tomamos ciência disso, hoje nós sabemos é que porque Deus quer uma atitude nossa, não significa que precisamos interferir pessoalmente, pode chegar nesse ponto, mas se nós tomamos ciência de algo, passa a ser responsabilidade nossa também. Aí prosseguindo aqui nos versículos 7 a 13, boa tarde Rose, tudo bem? Tem uma instrução específica sobre o sacrifício pelo pecado de pessoas que não tinham condição financeira favorável, ou então de um pobre. Olha só que interessante, Deus preocupou até quem não tinha condição, porque não eram todos que tinham essa condição financeira de oferecer tudo isso. Então para quem tinha pouca condição também existia uma saída para isso, né? E nos versículos 14 a 26 do capítulo 5 tem um sacrifício de reparação. Boa tarde Neidinha, tudo bem? Então olha só como é extenso e como devemos nos importar com o exercício da santidade na nossa vida diária, né? E agora a gente parte para o capítulo 6, né? Versículos 1 a 6 tem aqui outros deveres e o tributo do sacerdote no holocausto. Mais para frente a gente vai ver que na divisão da terra, a tribo de Levi ela não recebeu herança de terras, né? Então ela era sustentada através dos sacrifícios. Então cada sacrifício tinha uma parte que era tributada ao sacerdote que estava exercendo aquele rito naquele dia, né? Então como tinha um ritual específico para cada tipo de sacrifício e oferta, também vai ter aqui a explicação de como tirar a parte que era tributada ao sacerdote também de cada sacrifício e oferta. Então lá nos versículos 7 a 16, nós vamos ter os tributos na oblação, né, na oferta de cereais. Versículos 17 a 23, o tributo aos sacerdotes no sacrifício pelo pecado. E aí a gente parte para o capítulo 7, versículos 1 a 10, tributo aos sacerdotes no sacrifício de reparação, né? E nos versículos 11 a 34, as regras e o tributo no sacrifício de comunhão. Então, como eu falei aqui, vou repetir para fixar bem. Assim como os sacrifícios tinham uma estrutura específica, o sacerdote que exercia aquilo também podia retirar uma parte para ele como tributo. Então para cada oferta, para cada sacrifício tinha uma regra diferente, porque o sacerdote ele passava a ser sustentado através disso daí. Nos versículos 35 a 38 nós temos a conclusão dos rituais e dos tributos. Então o capítulo 5, 6 e 7 é só para tratar de como fazer os sacrifícios e de como o sacerdote tirava parte dele daí. E aí no capítulo 8, versículos 1 a 36, o capítulo inteiro vai tratar da consagração de Arão e de seus filhos. Depois de saber tudo o que tinham que fazer, os sacerdotes eles foram consagrados a Deus. E aí no capítulo 9, versículos 1 a 24, depois da consagração, a gente vai ter os primeiros sacrifícios que ocorrem depois a gente pode dizer assim, depois da ordenação desses sacerdotes, né? E os primeiros sacrifícios. E Moisés disse a Arão e seus filhos e aos anciãos: preparem, porque Deus aparecerá a vocês hoje. Então Deus estava passando todas as instruções a Moisés, ele passava para o povo, e depois que teve um sumo sacerdote consagrado para exercer esse ofício, Moisés alertou o povo que Deus ia aparecer para eles. E a gente está chegando aí numa das cenas que eu mais gosto de ler na Bíblia, que coincidentemente foi tema da ministração de hoje da comunidade cristã Boas Novas,
Para quem não é da nossa comunidade e quiser acompanhar, o link do Instagram está aqui, e lá na bio do Instagram tem todas as informações da nossa comunidade. Você pode acompanhar essa mensagem no YouTube. E aí no capítulo 10, né, nos versículos 1 a 3, nós temos uma cena emblemática, que é a transgressão de Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, e culminou na morte deles, né? Então eu deixo aí essa curiosidade para vocês irem lá, quem não leu ainda, possa ler e descobrir do que é que eu estou falando aqui. Nos versículos 8 a 11 do capítulo 10, tem restrições para o sacerdote no exercício da função, né? Isso mesmo, Rose, a pastora falou exatamente sobre isso, e no final da live de hoje a gente vai falar um pouquinho exatamente da mensagem que a pastora falou lá. Então, como eu estava falando aqui, tem algumas proibições para o sacerdote no exercício, né, da função. Não vou entrar em detalhes aqui, mas essa proibição é a proibição de consumo de bebida alcoólica no exercício do sacerdócio, né? Para quê? Isso está escrito lá nos versículos 8 a 11, se você quiser conferir. A proibição da bebida no exercício do sacerdócio, para que pudessem distinguir entre o sagrado e o profano e pudessem ensinar as leis. Então essa é uma restrição bíblica, não sou eu que estou falando. Para que eles pudessem distinguir entre o sagrado e o profano. Então fica aqui o alerta. No capítulo 11, nos versículos 11 a 47, aqui é bem extenso, mas ele vai listar todos os animais que eram puros e impuros, os que podiam ser consumidos como alimento e os que não podiam ser nem tocados, né? E aí eu fiz uma anotação aqui, inclusive até mandei um áudio no nosso grupo de leitura, e eu vou relatar para vocês aqui o passo a passo desse áudio, mas de maneira resumida, né? Porque o que é interessante, cada livro da Bíblia tem uma teologia específica dentro dele. E o que a gente pode extrair disso, né, do livro de Levítico? A primeira coisa que ressalta na leitura de Levítico é: Deus é santo. Então é um livro que fala sempre sobre a santidade. Deus se coloca como santo. Então o ponto 1 é: Deus é santo. O ponto 2 é quão importante é a santidade, como a gente deve buscá-la através desses diversos rituais. Hoje não são os mesmos rituais, mas a importância da santidade continua até hoje. Ponto 3. Diariamente nós somos lembrados da nossa natureza pecaminosa. Então, sempre que a gente pensa em santidade de Deus, isso serve para nos lembrar que a nossa natureza é pecaminosa e constantemente devemos nos arrepender disso. Ponto 4. O quão importante é nos reconciliarmos com Deus. Nosso pecado é que nos separa dele, mas a santidade é o que religa, né? E o termo para religar, por incrível que pareça, é religião. Então, o que nos religa a Deus é nosso relacionamento com Ele, né? E o termo bíblico para isso chama religião, que é nos religar a Deus. Ponto 5. O quão sagrado o sacerdócio é para Deus. Então, Deus, ele se declara como santo e ele quer exatamente um povo santo para ele. Então, a santidade é uma coisa importante e o sacerdócio é uma coisa importante para Deus, né? Ele quer uma nação de sacerdotes. Então, isso, se é importante para Deus, tem que ser importante para nós também. Ponto 6. Se estamos reconciliados com Deus, conseguimos viver em comunidade. Então, o que começa a acontecer na nossa vida, nosso relacionamento com Deus, passa a afetar quem está ao nosso redor, né? Ponto 7. O sacerdócio diário passa a nos moldar e assim passa a moldar toda a nossa cultura, e a nossa sociedade será moldada conforme a justiça de Deus. Então olha só o quão importante é nós sermos transformados, porque assim quem está ao nosso redor, a nossa comunidade vai ser influenciada, né? A nossa nação vai ser influenciada. Então olha a importância disso. E o ponto 8, né? O quão difícil é fazer tudo isso sem um mediador, né? Porque para nós fazermos
como acontecia lá no Antigo Testamento, o sacerdote era o mediador entre o pecador e a oferta e Deus. Então ele recebia o animal, né? Exercia a função sacerdotal e o rito sacerdotal para que aplacasse a ira de Deus. Então ele era o intermediador. Hoje nós não precisamos de um sacerdote exercendo esse sacrifício, né? Não confundam liderança com sacerdócio. Nós precisamos sim ser guiados por uma liderança, mas nós não precisamos mais de mediador. Nós temos um mediador que é Cristo. Ele fez a mediação e ele foi o próprio sacrifício. Então, para que esse sacrifício fosse definitivo, ele se colocou na posição do animal a ser sacrificado, né, do cordeiro a ser sacrificado, e nós não precisamos mais nem de um mediador, porque nós já temos o mediador perfeito, e nem de um animal a ser sacrificado em nosso lugar, porque Jesus se fez humano para morrer no nosso lugar e fez o sacrifício perfeito, e esse sacrifício é completo. Não precisamos desse ritual mais. E agora a gente parte lá para o capítulo 12, nós já estamos chegando perto do fim aqui, né? Capítulo 12, versículos 1 a 8. E aqui começam instruções interessantes, por isso que eu falei, principalmente para Rose, porque todo livro tem algo bom a ser extraído dele, né? E olha só, como a mulher se purificava após o parto. Olha que interessante, olha o cuidado de Deus, né? Boa noite, Aline, tudo bem? A gente está aqui em Levítico 12 já. E aí, vou repetir aqui para a Aline que acabou de entrar. Levítico 12, versículos 1 a 8, fala da purificação da mulher após o parto, né? Então, a gente hoje escuta isso como resguardo, mas, como eu falei, tudo tem princípio bíblico, tudo tem uma instrução prévia na Bíblia. Nada acontece à toa, nada do que nós fazemos hoje veio do nada, entendeu? Tudo tem um princípio bíblico. No capítulo 13, versículos 1 a 59, nós temos informações sobre a lepra, que era uma doença de pele, ela comete as pessoas até hoje, né? Nós não temos muitos detalhes do que seria essa doença especificamente. Aqui está traduzido como lepra, né? Mas pode não ser, não sou especialista no assunto, mas é uma doença de pele contagiosa, e ela tinha origem não só física como espiritual também. Então lá tem todo o detalhamento do que isso significava, como que ela se espalhava e como que ela devia ser cuidada. Lá no capítulo 14, também do versículo 1 ao 57, como se purificar, como tratar dessa doença, qual acompanhamento que o sacerdote devia dar, né? E como se purificar. Então olha só como Deus é cuidadoso, Ele dá instruções médicas também. Nós temos que expandir o nosso entendimento sobre a Bíblia, porque ela abrange tudo o que é necessário para a nossa vida hoje, mesmo que tenha sido escrito há mais de 2000 anos atrás. Agora no capítulo 15, versículos 1 a 18, trata da impureza sexual do homem. Aqui não é só impureza também, é como o homem devia se comportar caso acontecesse alguma coisa. E no versículo 19 a 33 do capítulo 15, ele trata também da impureza sexual da mulher. Então, Deus ele entra em todas as áreas da nossa vida, e Deus tem uma direção para nós em todas as áreas da nossa vida. No capítulo 16, do versículo 1 a 34, depois de toda essa explanação sobre sacrifícios, ofertas, consagração, instruções, vem o grande dia da expiação, né? De como entrar no Santo dos Santos, e o sumo sacerdote era o único que poderia fazer isso. Então Deus deu a instrução toda de o que fazer e como fazer, e agora ele vai falar com Arão de colocar em prática tudo que foi detalhado, né? Então, como entrar no Santo dos Santos, como fazer uma expiação por si mesmo e pela sua casa, depois como fazer uma expiação por toda a Assembleia de Israel, né? E o ponto-chave que eu deixei anotado aqui, quando o sacerdote ia
exercer essa função específica de fazer expiação pelo povo, que era uma vez no ano, a nação tinha que estar em jejum nesse dia. Olha só que interessante, né? E aí, agora a gente vai entrar numa seção específica, né, do livro que fala, lá no capítulo 17, começa a tratar de leis sobre a santidade, né? A gente já falou aqui o quão importante é a santidade para Deus, e agora ele vai passar a dar instruções específicas, né? Então no capítulo 17, dos versículos 1 a 16, a gente vai ter uma lista de proibições religiosas, né? São proibições específicas. No capítulo 18, nos versículos 1 a 30, nós vamos ter proibições sexuais. Aí eu fiz uma anotação especial aqui no versículo 18. Está escrito assim, ó: não tome uma mulher e a sua irmã para fazê-las rivais. Aqui está tratando de casamento, né? De uma união de um homem com uma mulher, e tem um aviso específico aqui para você não casar com uma mulher e a irmã dela. Só que a gente teve um exemplo na Bíblia, a gente já passou por isso, se eu não me engano foi na terceira semana. Jacó casou com Lia e Raquel. Naquela época a lei ainda não havia sido declarada, mas um princípio para Deus, ele não tem data, ele não tem período. Um princípio para Deus é um princípio hoje, amanhã e sempre vai ser, né? Então nós vemos o relato de Jacó, que casou com Lia e Raquel, e a gente vê quais foram as consequências disso. Apesar de não ter tido essa lei declarada na época que Jacó casou, né? Naquela época dizem que era permitido casar com muitas mulheres, só que Deus dá um aviso aqui do que poderia acontecer se caso você casasse com mais de uma. Hoje algumas pessoas, principalmente no Oriente Médio, ainda tem essa prática de casar com mais de uma mulher. O Ocidente não adotou isso, né? É um casamento com uma mulher só, um relacionamento monogâmico. Mas a gente tem um aviso aqui do que poderia acontecer. E Jacó, nós vemos no relato da família dele quais foram as consequências desse casamento com uma mulher e a irmã dela. E mais uma anotação especial aqui, no versículo 28 do capítulo 18, fala que quem comete essas proibições que Deus relata aqui, não é só a pessoa que se torna impura, a terra também se torna impura. E agora um alerta para nós, né? Por que será que está acontecendo tudo isso que tem acontecido no mundo? Porque a gente sabe das coisas que a humanidade tem cometido. E não só... Boa noite, Amanda, tudo bem? Não só as pessoas que cometem essas proibições que Deus relata aqui em Levítico, né? Esses pecados, vamos dizer assim, não é só a pessoa que se torna impura, a terra também se contamina com o pecado. Então olha só as consequências que todos nós estamos herdando, né? Assim como o Caio ensinou para nós, se o pão é nosso, a bênção é nossa, mas o pecado também é nosso. Então o pecado é de todos. Então isso tem contaminado a terra e nós estamos vivendo as consequências, né, desse pecado que contamina a terra também. Por isso que a terra, no final de todas as coisas, quando Jesus voltar, a terra também vai ser restaurada para ser purificada desse pecado que a humanidade tem cometido com frequência, né? E agora a gente chega no último capítulo de hoje, que é o capítulo 19 de Êxodo, né? Foi tema da ministração de hoje na nossa comunidade, que aí a pastora bem frisou que quando Deus desce no monte, o monte tremia, fumegava, era uma voz de trovão, né? E durante o capítulo inteiro de 19, né, do versículo 1 ao 37, nós temos recomendações morais, cultuais e éticas. E eu vou fazer um parêntese especial aqui no versículo 18 do capítulo 19 de Êxodo. Inclusive eu vou ler aqui que tudo na Bíblia tem um princípio, e Jesus, quando falou com os fariseus e com o povo da época dele, tudo que ele falava de princípio, né, a pregação de Jesus, o ministério dele, o que ele levava de evangelho ali, tudo tem
princípio bíblico, e tudo que ele falou era para confirmar o que estava escrito no Antigo Testamento. E aqui a gente vai para Levítico 19, capítulo 19, versículo 18, que eu vou ler na íntegra aqui para vocês, né? Não seja vingativo, nem fique vigiando contra os filhos do seu povo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Javé. Olha só. Então, o segundo maior mandamento que Jesus falou, o primeiro era ame o seu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, né, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e ame o seu próximo como a si mesmo, está lá no Antigo Testamento também, né? E outra anotação especial aqui, como a gente está tendo recomendações morais, cultuais e éticas no capítulo 19, nós temos aqui, ó, versículo 19, que me chamou a atenção, né? Não misture sementes nem raças de animais. Está escrito aqui, não sou eu que estou falando, né? Então, ó, minha esposa entrou bem no finalzinho, hein? Acho que foi Deus que chamou a atenção dela para ela entrar. Que a gente está acabando agora. Então a gente encerra por hoje no capítulo 19 de Êxodo, né? Que é uma cena maravilhosa de ler na Bíblia. Deus chama Moisés para perto, mas ele chama também o povo para perto, porque ele queria uma nação de sacerdotes, e ele deu todo o passo a passo de como fazer. Pode parecer difícil demais, mas quando nós temos a nossa mente renovada, quando a gente tem o nosso caráter transformado, quando nos colocamos em sujeição a Deus, quando nós nos submetemos a Ele, tudo que Ele pede não é mais difícil de fazer, entendeu? Porque conforme a gente vai matando o nosso eu, essa nova criatura que tem que nascer, crescer e se desenvolver, crescer na graça, crescer no conhecimento, passa a ser mais fácil desenvolver essa vida cristã, primeiramente em nível individual, né? Nosso íntimo com Deus, nosso relacionamento íntimo com Ele, mas depois passa também a ser mais fácil viver em comunidade. E hoje é o que esse mundo precisa, de pessoas que estejam dobradas diante de Deus, que queiram ter a sua mente renovada, o seu caráter renovado. E o que o mundo precisa ver é isso, porque Deus falou que o mundo veria através do amor que nós temos uns pelos outros, de que Deus tinha enviado o seu Filho para morrer aqui nessa terra. Então, o nosso amor uns pelos outros vai revelar que Deus enviou o seu Filho ao mundo. O mundo vai ver. Então, é para isso que estamos aqui, para sermos moldados pela palavra de Deus, transformados, para que o mundo veja. Então, nós vamos prosseguir durante todo esse ano, para que quando finalizarmos esse ano, não vai ser mérito meu, não vai ser mérito de ninguém, a não ser de Deus, do Espírito Santo e Jesus na sua vida. Esse mérito você vai conquistar desenvolvendo esse relacionamento com Deus, e assim a gente vai prosseguir para que o mundo veja que Deus enviou seu Filho, para que o mundo saiba que Deus enviou seu único Filho para que morresse por nós, né? Deus deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é uma porta de acesso para todos, e é isso que o mundo precisa ver. E o caminho mais prático para isso é através da leitura da Bíblia, porque assim a gente vai conhecer quem Deus é, o que Ele quer de nós e o que nós devemos fazer. E aí essa vida que no começo parece difícil, vai se tornando cada vez, não é mais fácil, mas a gente vai aprendendo o motivo pelo qual devemos entregar a nossa vida por isso. Isso é se render a Deus, e eu tenho certeza que vocês estão se rendendo, assim como eu estou progressivamente me rendendo, e juntos nós vamos ver a transformação que Deus é capaz de fazer em nós, pessoalmente, como comunidade, e aí assim todo esse bairro vai ver, a nossa comunidade inteira vai ver, o Brasil inteiro vai ver e o mundo vai ver, porque quando o mundo inteiro vê, é quando Jesus volta e todos verão, entendeu? Então fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo e espero vocês na próxima live domingo que vem. Fiquem com Deus e que o Espírito Santo aumente o entendimento de vocês sobre a leitura da palavra. Isso não sou eu que faço,
É Deus que faz. Rose, um dia você vai estar aqui comigo também, falando dessa palavra e transformando vidas. Isso é o que Deus quer de nós. Fiquem com Deus, galera, e até domingo que vem. Tchau, tchau.